Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa volta, do STF a julgar a revisão da vida toda. Bom, é isso mesmo, no dia 25, o plenário virtual do STF vai retomar o julgamento da revisão da vida toda. Então, guarda, próximo dia 25 de fevereiro. Bom, a previsão é que a decisão final sobre o tema 1102 saia até o dia 9 de março. A revisão da vida toda, ela é uma ação judicial na qual aposentados pedem que todas as contribuições ao INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, inclusive as realizadas antes da criação do real, que foi em 1994, sejam consideradas no cálculo do benefício para aumentar a aposentadoria. Então, o julgamento que vai definir se a correção é constitucional começou em junho do ano passado, mas ele foi suspenso após pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O placar está empatado em 5-5 e o voto do ministro vai ser decisivo. Bom, foram favoráveis à revisão o relator, ministro Marco Aurélio, acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. A divergência ocorreu com o voto do ministro Nunes Marques, que foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. O pedido de retirada do processo da pauta ocorreu após advogados solicitarem a suspensão do julgamento, questionando cálculos apresentados no voto do ministro Cássio Nunes Marques, o primeiro a abrir divergência. Nunes Marques apresentou nota técnica do Ministério da Economia, indicando que a revisão ela traria um rombo de 46 milhões aos cofres públicos em 10 anos. Bom, na época, o IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, encaminhou petição ao relator, ministro Marco Aurélio, pela apresentação de estudos econômicos que comprovem o impacto da decisão favorável aos segurados. Para quem nunca ouviu falar no assunto, a revisão da vida toda, ela é basicamente uma revisão que consiste em incluir no cálculo do valor da aposentadoria todas as contribuições que você gerou durante toda a sua vida. Então, antes da reforma da Previdência, por causa da Lei 9876 de 99, o salário de benefício ele era calculado levando-se em conta 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94, que foi a data de entrada do Plano Real. Após a reforma, 11 de 2019, o cálculo mudou, passando a ser considerada a média de todas as contribuições após 7 de 94. Em ambos os casos, as contribuições utilizadas são a partir de julho de 94, de forma que prejudique aqueles segurados que tiveram os seus maiores salários antes dessa data. Ou seja, suponhamos que você teve os seus maiores salários antes de 7 de 94. Depois disso, você passou a receber sempre na casa de um salário mínimo.
ou pouca coisa a mais. Então, nesse caso, muito provavelmente, o valor da sua aposentadoria será de apenas um salário mínimo, mas poderia ser bem maior se o INSS considerasse os salários anteriormente ao Plano Real. Então, é exatamente isso que a revisão da vida toda busca. Revisar o benefício para incluir também as contribuições anteriores a julho de 94 e melhorar o valor da sua aposentadoria. Bom, como é que funciona e quem teria direito à revisão da vida toda? O INSS, por não haver nenhuma previsão na lei, negava esse tipo de revisão. Assim, a única opção dos segurados era ajuizar uma ação na justiça para pedir um novo cálculo. Então, na prática, é que essa revisão normalmente vale a pena para o segurado que ganhava bem antes de 94, ficou muito tempo sem contribuir para o INSS nos últimos 20 anos, e para aquele que passou a pagar contribuições menores desde os anos 90. Basicamente, são 3 requisitos para tentar obter a revisão da vida toda. A princípio, qualquer segurado que se aposentou entre 7 de 99, Lei 9876 de 91, até 11 de 2019, que foi a data da reforma, poderia ingressar com essa revisão da vida toda. Bom, o próximo requisito é verificar se os salários de contribuição anteriores a julho de 94 possuíam, de fato, valores altos o suficiente para fazer valer a pena a revisão. O risco aqui é incluir esses valores sem uma análise criteriosa prévia e poderia puxar o valor do benefício para baixo. Então, exatamente o contrário do que se busca. Então, o último critério é observar o prazo de 10 anos para revisão de benefício, contados a partir da data do primeiro pagamento da aposentadoria. Então, existem algumas exceções, mas via de regra se aplica esse prazo. Bom, vou citar uns exemplos. Então, um exemplo teórico para facilitar a compreensão é um trabalhador que ganha muito bem trabalhando em uma empresa, mas após 20 anos contribuindo com um valor próximo ao teto do INSS, decidiu sair do emprego e se aventurar em seu próprio negócio. Ao abrir sua própria empresa, o trabalhador do nosso exemplo, ele se torna empresário e passa a contribuir com um mínimo para o INSS. Alguns anos depois, em 2009, completa a idade suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. Então, em nossa situação, que eu acabei de falar, o valor da aposentadoria por tempo de contribuição será apenas um salário mínimo, uma vez que a forma de cálculo da aposentadoria considera apenas as contribuições após 94 e ignora todos aqueles 20 anos contribuindo com o teto do INSS. Então, com a revisão da vida toda, caso seja procedente, todas as contribuições serão incluídas no cálculo da aposentadoria, fazendo com que o valor da aposentadoria aumente consideravelmente, além de receber os valores retroativos. Um exemplo prático: João, aposentado desde 30 de 10 de 2017, com 16 anos de contribuição. Nesse caso, o segurado deixou de contribuir ao INSS durante grande período após 94, de forma que na concessão houve aplicação do mínimo divisor, deixando o benefício no valor do salário mínimo. Sendo assim, ao considerar todas as contribuições anteriores a julho de 94, o benefício atual de R$ 1.212 ele passa para R$ 5.000, com previsão de atrasados de R$ 212.128. Então, você já imaginou, vai receber tudo isso só de atrasados? Fora que o valor da aposentadoria com a revisão quadriplicou. Bom, ainda vale a pena entrar com a revisão na justiça? Ninguém pode garantir que o STF vai julgar de forma favorável, apesar
que confesso que eu estou bem otimista com esse julgamento. Então, a certeza que precisamos e podemos ter é com relação ao cálculo da revisão. Esse é o primeiro passo. Você vai ter que refazer o cálculo da aposentadoria, incluindo os valores de contribuição anteriores a 7,94. Se isso aumentar o valor atual da sua aposentadoria, então a ação pode sim valer a pena. É a única conclusão lógica. Outro ponto a ser levado em conta é que o STF pode modular os efeitos da sua decisão, caso ela seja favorável para revisar apenas os benefícios de quem ajuizou a ação antes do encerramento do julgamento. Ou seja, o STF pode decidir de forma favorável apenas para quem já ajuizou a ação, deixando de fora aqueles que não acionaram a justiça e os que pretendem esperar o julgamento. Então, tem pessoas que esperam terminar para entrar com a ação. Então, nesse cenário, que é muito provável, se o aposentado tem certeza, pelo menos quanto ao cálculo, isto é, já está garantido que a revisão da vida toda vai melhorar o seu benefício, então a resposta quanto a ajuizar a ação agora deve ser positiva. Ou seja, é aconselhado que essa pessoa ingresse com a ação antes do julgamento. Isso porque, se dormir no ponto, o STF pode mesmo, sendo favorável no processo, prejudicar aqueles que não demandaram na justiça antes do julgamento acabar. Então, ajuizar a ação antes de encerrar o julgamento pode garantir a revisão em um cenário como esse. Bom, mas eu insisto, cada caso deve ser analisado separadamente para se ter certeza da validade ou não de entrar com essa ação. Sempre lembrando que mesmo no melhor cenário, o valor jamais vai ultrapassar o teto da Previdência. Então, é preciso você consultar um advogado especialista em previdenciário para elaborar os cálculos e garantir que a ação judicial vai ser a melhor opção. Bom, como é que é o cálculo da aposentadoria atualmente? É importante lembrar que de 99 para cá, o cálculo do benefício concedido pelo INSS já mudou. Em 2019, a Emenda Constitucional 103 materializou uma reforma da Previdência fortemente discutida nos anos anteriores. Então, a reforma estabeleceu mudanças profundas no sistema. Então, por exemplo, atualmente o cálculo considera a média de 100% das contribuições feitas ao INSS pelo segurado. Não são mais descartadas da conta as 20% menores contribuições. O valor tende a reduzir, o valor do benefício em comparação com a regra anterior. E, além disso, foi estabelecida idade mínima de aposentadoria. Então, o tempo de contribuição ao INSS também é considerado para definir se a pessoa pode se aposentar e entra na conta do valor do benefício. O tempo de contribuição mínimo para uma mulher se aposentar pelo INSS é de 15 anos. Mas quem pede o benefício nesse prazo ganha apenas 60% da média das contribuições que realizou. Então, a cada ano adicional de contribuição, são acrescentados 2%. Então, assim, uma mulher que se aposentou após 16 anos, ela terá um benefício equivalente a 62% da média das contribuições. 64%, 17 anos, 66%, 18 anos e assim por diante. Só terá um benefício equivalente a 100% da média após 35 anos de contribuição. Para os homens, a sistemática é a mesma, só que com a diferença de que o tempo mínimo de contribuição para poder se aposentar é de 20 anos e o tempo necessário para conseguir um benefício equivalente a 100% da média é de 40 anos. Bom, voltando a falar da revisão da vida toda,
não acho que a discussão sobre esse tema tem sido proporcional ao impacto que terá, porque beneficiará poucas pessoas. Estão falando tanto, né, que a maioria das pessoas começaram contribuindo com o INSS com salário menor e no final das suas carreiras foram aumentando, né? Então, o que a gente vai esperar da decisão? Apesar de muito otimista com o julgamento, não há como prever o voto do ministro Alexandre de Moraes, que será definitivo para o tema. Além disso, os outros ministros podem mudar o seu voto após o início do julgamento. Só não poderá haver mudança no voto do ministro Marco Aurélio. O motivo é que o ministro relator do caso se aposentou. Em seu lugar, foi aprovado o nome de André Mendonça. Então, há muitos argumentos a favor da decisão e o principal deles é a tese do melhor benefício. Então, além disso, economicamente, a correção ela não deve pesar muito aos cofres públicos, porque os aposentados que têm esse direito, eles são poucos. Agora, se for se posicionar pelo que chama de juridicidade do tema, o Supremo deve aprovar a revisão. No entanto, em muitos julgamentos, né, do tipo, a Corte tem tomado decisões baseadas em questões políticas e econômicas, limitando o direito dos aposentados. Então, pelo próprio empate de 5-5, a gente já vê que o tema é tormentoso. Então, se for somente pela juridicidade do tema, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou favorável por unanimidade, o que nos leva a crer que juridicamente é viável. E é um tribunal jurídico, mas pela própria forma histórica das Cortes Supremas, não só no Brasil, mas no mundo, também é um tribunal político. Então, a decisão a ser tomada nesse julgamento é uma das mais importantes dos últimos anos. O ministro Alexandre de Moraes, ele votará o futuro de milhares de aposentados. Trata-se de um dos temas mais aguardados, pendentes de decisão da Corte. Bom, espero que o ministro Alexandre de Moraes, como um grande constitucionalista, vote a favor dos aposentados. Bom, quais são os documentos essenciais para quem quer entrar com a ação da revisão da vida toda? Procuração judicial, que o seu advogado vai redigir, identidade, CPF, comprovante de residência atual, que não adianta você juntar um comprovante de residência de 2010, que o juiz não vai aceitar. Bom, declaração de hipossuficiência, né, caso tenha direito à justiça gratuita, carta de concessão da aposentadoria ou processo administrativo. Se puder juntar as duas coisas, também é ótimo. Cálculo do tempo de contribuição e o cálculo da renda mensal inicial, incluindo os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Então, o cálculo do valor da causa e juntar a cópia das carteiras de trabalho, dos carnês de recolhimento, cópia das carteiras e dos carnês. Bom, cabe a revisão da vida toda em pensão por morte? Sim, é possível você solicitar a revisão da pensão por morte, caso seja vantajoso. Se o falecido recebia valores altos antes de 94, vale a pena fazer o cálculo e verificar se o benefício pode ser aumentado. Mas atenção ao prazo de 10 anos para a propositura da ação. A revisão da vida toda, tema 999 do STJ, tema 1102 do STF, está balançando as estruturas do direito previdenciário e não é para menos. Afinal, o tema, que teve o julgamento no STF suspenso no dia 11 de junho de 2021, ele pode ser bastante favorável aos segurados. Isso porque essa revisão da vida toda, ela busca ajudar a proteger o direito do aposentado de optar pela regra definitiva ao invés da regra de transição. Mas, como eu te falei, a revisão da vida toda nem sempre é boa,
Por isso, você precisa avaliar direitinho e fazer o cálculo correto. Bom, então a gente acabou de conversar sobre a tão famosa revisão da vida toda, ação judicial que visa incluir não apenas os salários de contribuição após o início do Plano Real, em 94, mas todas as contribuições pagas durante toda a vida do trabalhador. Nada mais justo, porque em muitos casos o trabalhador pagou altos salários e os mesmos foram descartados em sua aposentadoria. E esses salários descartados aumentariam a sua aposentadoria ou pensão. Então, a gente não pode admitir que para o trabalhador que começou a contribuir após o ano de 99, a sua regra de aposentadoria seja mais vantajosa do que aquele que já estava por décadas pagando. Então, é nada mais do que justo, né, que essa revisão seja aprovada para incluir, porque senão você pagou tantos anos, às vezes a pessoa pagou lá 20 anos e foi descartado, 20 anos de contribuições altíssimas, e aí quando vai ver, isso tudo foi descartado. Então, gente, tem que ficar esperto, correr atrás. Depois que julgar, se modular os efeitos, não adianta mais chorar. Não vai ter como entrar. Então, quem quiser, iniciou o julgamento ano passado, foi suspenso. Então, agora, eu acredito que estamos falando da última chance dessas pessoas de ingressarem em juízo. Porque depois, provavelmente, vai ser modulado os efeitos. E aí, quem não entrou, não entra mais. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Se puder, entre no Facebook Ragosta Advocacia, que lá eu coloco toda semana, 2 vezes por semana, eu coloco novidades, eu coloco artigos do direito previdenciário. E para quem perdeu algum programa, entre em Tatiana Ragosta no YouTube para que você possa assistir, ou no Facebook Leis do Sucesso. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.